Bora lá, hoje a gente vai falar, gente, de quê? De produto que atrai, mas a gente quer oferecer, quer entregar aquilo que transforma, aquilo que realmente modifica positivamente falando, né? Porque hoje a gente vê também umas modificações aí que, como diz a minha mãe, só Jesus na misericórdia, mas a gente quer entregar além daquilo de que muitas vezes as pessoas veem e até mesmo a gente se vê que é só uma entregadora, né? Vamos dizer assim, uma vendedora de produtos. E isso vai ser importante, gente, por quê? Só aumentar um pouquinho o zoom dessa coisa aqui para eu enxergar melhor. Isso vai ser importante por quê? Porque além da gente entregar algo que vai além da maquiagem, a gente também tem como fidelizar esse cliente e a gente tem como ter uma lucratividade maior, né? Quando a gente deixa de ser amadora, né? E não é porque a gente trabalha com cosmético na venda direta que nós não somos empresárias. Todas as vezes que a gente, eu não sei vocês, mas eu, apesar de ter vindo da onde eu vim, não tinha nada, mas depois, né, estudei, fiz a faculdade, e depois a gente parece meio que tá, nossa, será que eu não estou me rebaixando? Não, trabalho, sou consultora de beleza, aí as pessoas, mesmo a gente acha que as pessoas meio que vão rotular a gente tem meio que um receio de falar com que a gente trabalha, né? Mas, às vezes, eu não estou aqui para denegrir nenhuma outra marca, mas as pessoas não têm dimensão do que é a empresa que a gente trabalha, do que elas oferecem para a gente. Então, muitas vezes a gente se sente assim porque é a gente que se coloca nesse lugar, né? Então, assim, quando a gente olha o que a gente entrega e a qualidade do produto que a gente tem, né? E a confiança que essa empresa fornece para a gente, como, por exemplo, uma política de satisfação que a gente pode fazer. Inclusive, isso foi algo que me deixou mais segura quando eu comecei em Mary Kay, isso não tem preço, né? Então, assim, a gente precisa enxergar melhor o nosso negócio e olhar com os olhos de que, opa, o que eu posso oferecer que seja melhor para essa cliente, para essa mulher. Inclusive, tem uma frase que fala que a gente, como que é? A gente vende o que o cliente... a gente vende o que o cliente quer, mas a gente entrega o que ele realmente precisa. Porque, às vezes, ele quer uma coisa, mas a gente vai entregar além daquilo que ele realmente quer. A gente precisa entregar o que ele precisa. Então, o que realmente, gente, vai fidelizar esse cliente? O que realmente vai fazer com que a gente tenha uma lucratividade maior? Porque, apesar de nós sermos, inclusive, né, só num parêntese aí, nós somos mulheres de Deus, mas nós podemos ser mulheres prósperas, né? Deus, em momento nenhum, pelo menos eu não achei. Se alguém achar, por favor, me diga o capítulo, o versículo, mas eu nunca achei algo de que fale que a gente não pode ser próspera, de que a gente não pode ter uma vida abundante, né? E se fosse assim, Deus não tiraria o povo de uma escravidão e não levaria para uma terra que manava leite e mel. Ele deixaria lá mesmo, né? Se crente fosse para viver na escassez, na pobreza, na miséria, Deus não teria feito todo esse processo, né? Então, acredito que sim, Ele quer que a gente viva uma vida de abundância. Então, quando a gente falar em dinheiro, quando a gente falar em lucro, de forma nenhuma a gente tem que se sentir, ai, será que eu, sei lá, nossa, estou falando tanto em dinheiro, né? Ai, a pessoa só fala em dinheiro, será que não vão achar que eu só falo em dinheiro? Gente, quem fala isso, a gente só atrai aquilo que realmente a gente pensa que é bom para a nossa vida. Aquilo que a gente fala assim, ai, nossa, fulano só fala em dinheiro. Essa pessoa nunca vai ter dinheiro na vida dela. Porque ela tem... Sabe aquela coisa que a gente não gosta, a gente tem nojo, a gente faz o quê? A gente repele. Então, aquilo que quando a gente começa a falar que, ai, não sei, ai, fulano só fala em dinheiro, ai, fulano só fala em prosperidade, ai, fulano só fala nisso. Cara, vai viver na miséria, vai viver naquela vida e nunca ela vai ter atitude para poder sair daquilo ali. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, mudar uma chavinha aqui. Dito tudo isso, provavelmente vocês já sabem o que eu vou... As mais velhas, né? As mais velhas já devem saber. Aqui não dá para vocês
Deixa eu ver se dá. É porque eu estou em outra tela que eu queria mostrar com um mousezinho passando, mas ele não deixa. Mas, enfim. Do lado aí, a gente tem a maquiagem no rostinho da moça. E do outro lado, a gente tem um scanner. Então, as mais velhas já sabem o que significa um scanner no rosto de alguém aqui. E aí, o que a gente vai usar? A gente vai usar o Quarteto Fantástico, um nome que eu já apelidei, lembro que a gente falou, quanto mais nomes vocês dão do seu jeitinho para os combos, para os produtos, não sei o quê, as pessoas vão associando isso a você. Então, o batom Boca de Mulher Rica, as minhas clientes só pedem batom Boca de Mulher Rica. Mary Kay tem um batom escrito Boca de Mulher Rica? Não, é o Nude Passione. Mas eu apelidei ele com batom Boca de Mulher Rica. Então, quando a pessoa pega o batom Nude Passione, ela já automaticamente, eu não posso ficar sem o batom de Boca de Mulher Rica. Então, minha filha, a gente precisa, por quê? Tem várias outras pessoas, né, vendendo, mas as pessoas, elas vão se identificar com você, vão gostar de você. Então, por isso ele já está batizado, pelo menos para mim, como Quarteto Fantástico, e ele vai ser Quarteto Fantástico. Então, a gente vai utilizar ele para quê? Para atrair. A gente vai usar ele como um produto de isca, tá? E isso a gente faz também com promoção, às vezes, dependendo do que está em promoção, mas eu gosto mais de utilizar o produto isca junto com o lançamento, que é o nosso momento aqui agora. Então, nesse momento de lançamento, e como ele é um produto, gente, eu utilizei hoje, eu amei de verdade, porque vamos combinar, gente, tem coisa que lança, você é legal, mas para mim não foi tão assim, não gostei muito. Agora tem coisa que eu falo, não, esse daqui eu gostei pra caramba desse negócio. Então, esse daqui, para presente, para usar, para... Nossa, gente, eu amei realmente. Multiuso realmente, multifuncional realmente, então é algo que é assim para oferecer, para dar de presente, para se autopresentear, então vai ser maravilhoso para vender. Então ele vai ser o nosso motivo para abrir uma conversa com alguém. Quem aqui é muito tranquilo para do nada estar lá chamando alguém para poder oferecer alguma coisa? Às vezes a gente tem um pouquinho, né? Assim, nossa, mas vou entrar, fulano, vou falar o que eu e fulano, vou te enviar o catálogo? Não, né? Então a gente já vai ter um motivo para poder falar. Oi, Elisana, tudo bem? Elisana, olha só, recebi um lançamento aqui da empresa que você não tem noção. Mulher, eu estou enlouquecida, meus clientes já também estão enlouquecidos. Eu posso te enviar? O que eu gero aqui? Curiosidade. Eu não saio enviando logo. Primeiro que, para ela que está recebendo, eu, pelo menos, eu me sinto mais à vontade assim, é como se eu estivesse, não, eu estou pedindo autorização a ela, ou seja, eu não estou invadindo o espaço dela. Estou falando, cara, eu recebi algo tão legal, que eu amei tanto, que meus clientes estão amando tanto, que eu lembrei de você. Posso te enviar? Se ela falar pode, minha filha, se ela falar pode, aí é a nossa hora de dar o show. Aí a gente dá o show o quê? Porque ela deu permissão. Deu permissão, minha filha, a gente vai entrar na casa, né? Vai cear com ela junto à mesa, né? Se, porque me permitiu. Pode falar, Mônica. Deixa eu abrir minha janela aqui. Deise, como iniciaria uma conversa se eu não pedir, né? Exemplo, né? Eu ainda não pedi, ainda não fiz meu pedido, não estou com o produto nas minhas mãos, mas como que eu gero já essa conversa para poder atrair essa cliente, né? Para um futuro pedido, para eu, entendeu? Conseguir fazer entendido? Você não tem a pronta entrega ainda. Isso. Mas você quer falar do lançamento. Isso, exatamente. Tá. Do mesmo jeito, só que aí você mudaria. Fulana, olha só. Lá, Milena, tudo bem? A amiga. Aí, gente, esse amiga, lindona, amor. Às vezes você tem o seu jeito de chamar as pessoas. Então, você pode usar isso. E às vezes você está lidando com a pessoa que é mais próxima, né? Então, no meu caso aqui, sempre chamo meus clientes de abençoada. Abençoada, preciso te contar uma coisa. Ou lindona, preciso te contar uma coisa. Olha, eu recebi aqui, cara, um lançamento que eu já estou assim, doida. Ele está chegando para mim, mas pensa, quem já recebeu, porque o meu está um pouquinho atrasado por causa do correio, aí você inventa alguma coisa para não dizer que você demorou a pedir, porque todo mundo está pedindo, você não está pedindo. Tá? Aí você fala, fulana, tá chegando aqui para mim um lançamento que a empresa fez, cara, que tá bombando, tem um monte de gente enlouquecida, até na internet, toda hora eu tô vendo vídeo, e tá chegando para mim só que unidades
é que não vão chegar muito ainda. Eu posso reservar um para você? Aí, o que vai acontecer? Ela ainda não sabe o que é. Aí ela fala, pô, lançamento, tá todo mundo louca, doida por causa disso aí, mas o que é? Eu tenho certeza que a curiosidade vai chegar ali, e ela fala assim, mas o que é? Porque às vezes a gente vai com muita sede ao pote. Sabe aquela coisa do jogo da sedução, gente? Que às vezes a pessoa... Por exemplo, o que o homem perde? A pessoa, gente. Não repara não, tá, Milena? Que aqui eu sempre dou os exemplos, mas a analogia é meio doida. Mas, enfim, é para a gente entender melhor. Por que os homens perdem interesse, às vezes, né? Os homens, numa mulher que está toda despida na rua? Porque já está muito à mão, a gente precisa gerar essa coisa da curiosidade, né? Então, assim, mas peraí, o que será que esse negócio que o pessoal está todo louco? Ela vai perguntar, mas o que é, Milena? Aí, quando ela perguntar o que é, você vai entrar no palco e vai ser a mesa com ela, vai dar o seu show. Então, amiga, aí normalmente o que acontece? A empresa já libera alguma imagem para a gente, né? Se é um lançamento, já tem imagem. As nacionais que recebem primeiro os produtos, ela já faz uns vídeos, a gente cata uns vídeos dela também, minha filha já manda ali para ela, e aí você já fala, olha, tá para chegar para mim X quantidade, só que X já está comprometida. Você já quer que eu reserve um para você? E outra coisa, eu prefiro, tá? Não falar assim, porque eu estou fazendo o meu pedido. Eu prefiro sempre falar assim, fulana, eu estou fazendo aqui uma reposição, por quê? Isso dá a entender que eu sempre tenho produto. Se eu estou fazendo uma reposição, é porque eu já vendi tudo. Agora, se eu estou fazendo pedido, eu estou aqui catando pessoas para poder juntar um valor e fazer meu pedido. Você quer aproveitar para pedir alguma coisa? Sou ou não sou diferente? Então, para mim, por quê? Quem faz reposição? As lojas fazem reposição, todo mundo precisa de reposição. Então, sempre ao invés de usar a palavra, eu estou aqui fazendo pedido, você quer aproveitar para pedir alguma coisa? Fulano, olha só, estou fazendo aqui uma reposição dos produtos que já acabaram todos. Tem alguma coisa específica que você quer pedir para poder eu aproveitar? Porque às vezes pode ser que o que você queira não esteja aqui nesse momento, eu já posso aproveitar, né? Aquele desenrolar. Então, isso gera o quê? Cara, estou repondo. Por que eu estou repondo? Só repõe aquilo que acabou. A gente vai no mercado para repor o que acabou. Tá? Então, sempre gera esse gatilho para quando for o motivo de abrir a conversa, e o quarteto ele vai ser o nosso motivo para abrir a conversa. A maquiagem no nosso negócio, ela vende mais fácil? Vende mais fácil. Por quê? Porque ela é visual e rápida. Eu apareço aqui com a cara limpa que eu acabei de acordar, sem nada, cheia, né? Agora eu não estou tão cheia assim, porque agora eu me cuido. Mas, enfim, com a pele, né? Cansada, olheira, né? As manchinhas. A Milena não tem esse problema, que a Milena nem passou dos 30 ainda, não sabe o que é isso, mas a gente já passou dos 40, a gente já sabe. Então, quer dizer, eu boto aqui um antes daquele estado que eu acordei, e depois eu boto um depois toda maquiada. Faz muita diferença. É mais fácil vender ou não é? Do que um produto de pele, porque o produto de pele, eu preciso de um tempo para que a pessoa veja aquela, né, alteração, aquela modificação positiva na minha pele. Então, sempre a gente vai utilizar o produto de maquiagem como isca, mas sempre a gente vai vender, ou todas as vezes que vocês puderem, vocês tentam vender o produto de pele. Primeiro, o produto de pele vai trazer um benefício maior para ela e, consequentemente, o produto de pele é o que a gente tem um faturamento, né, uma lucratividade muito melhor. E outra coisa, é ele quem fideliza mais a cliente. Porque concorda comigo que se ela comprou uma máscara de cílio com você, a máscara de cílio dela acabou, ela foi na farmácia, aí ela viu aquela baratinha ali, tá acabando, vou aproveitar, vou levar logo. É mais fácil dela te trair, sabe? Com produto de maquiagem do que ela te trair com produto de pele. Então, a gente sempre vai usar a maquiagem como isca, lógico, como isca a gente vai vender também, mas sempre fidelizar essa cliente com o produto de pele. Então, o Quarteto Fantástico, ele vai ser o nosso produto de estratégia, tá? Então, toda mulher, ela precisa o quê? Realçar a beleza. Né? Então, esse produto do quarteto, ele vai trazer essa pessoa na cordinha para a gente. Então, a gente vai usar ele para a gente ter esse direcionamento. Ação invisível, né? O que normalmente elas dizem?
Ai, não fica bom em mim, nada fica bom para mim, né? Eu que trabalho com a coloração visual, tem gente que fala, porque eu sou cor de burro quando foge, porque fulana fica bonita na cor tal, mas em mim nunca fica bom, né? Essas coisas que as mulheres, às vezes, vão trazendo. Então, sempre que ela trazer algo assim desse tipo, você traz algumas verdades para ela, por exemplo. Por quê? Porque o problema nunca vai ser o produto, o problema, às vezes, é a forma como ela está usando. Por exemplo, se ela diz que, ai, menina, porque eu passo uma base, eu passo um blush, nem gosto de passar, sabe? Porque marca muito as minhas linhas. Fala, fulana, sério? Mas olha só, será que não é porque você está cuidando da sua pele como? O que você já usa? Aí, nesse ponto, às vezes, ela não usa um gel de limpeza específico, ela não usa um hidratante, ela não usa uma área dos olhos. Então, quando você pergunta, gente, sempre guarda isso, sempre pergunta. Quem pergunta vende mais, porque quando você pergunta mais, a gente ouve bastante o cliente e a gente pergunta mais. Quando você pergunta, você vai ter mais resposta e como você vai ouvindo aquelas respostas, você vai saber exatamente o que ela quer, o que ela precisa e como que você vai conduzir aquilo ali. Então, a gente sempre pergunta e tenta ouvir o que ela está falando, porque às vezes a cliente está falando, estou falando isso porque eu era assim, tá, gente? Eu tenho melhorado, mas a cliente está falando, sei, menino, também tem uma amiga, também, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela ia te dar uma informação boa ali, que você ia conseguir, encaixar o seu produto naquela hora que ela falar. E aí a gente está assim, né? Igual a tagarela, falando. Então, deixa a cliente falar. Então, essas objeções de que, eu não sei, parece que eu uso, mas fica assim, fica assado. Por quê? Fulana, mas o que me conta? Sempre quando alguém me pede uma base, eu falo, fulana, mas e o produto de pele? O que você tem usado? Aí, normalmente, ela ainda não usa. Então, por que ela não usa? Porque ela nem sabe o que ela precisa, gente. Tem gente que é assim, ela não sabe que ela precisa daquele produto. Ela não sabe que ela precisa usar uma área de óleos. E por que eu preciso usar uma área de óleo? Porque a pessoa nem sabe que essa área é a área mais seca. É ali que você vai ficar enrugado primeiro. Eu vejo nos olhinhos de quando eu falo assim, por isso que a gente enruga primeiro aqui, né, gente? Aí eu vejo assim, tipo assim, aí que faz o download, sabe? Aí fica assim, caraca, é mesmo, né? A gente envelhece primeiro aqui. Elas não falam, mas a gente consegue perceber no olhinho delas quando elas recebem essa informação, né? Aí que a ficha cai, caraca, realmente, eu preciso usar creme da área de óleo. E uma dica aqui para poder vender creme da área de óleo, tem muita gente que tem dificuldade para vender o corretivo, vende área de óleo. Fulano, olha só, o corretivo é maravilhoso, mas para você ainda ter um resultado mais potencializado, leva o creme de área de óleos. Por quê? O produto do corretivo é um produto cremoso, você vai ter que selar aqui com pó para poder, né, durante o dia, ou você está ali numa festa, ou querendo ou não, você vai mexer, vai né, mexer o seu rosto, porque você não é estátua. E aí, o que vai acontecer? Produto cremoso precisa ser selado. Uma vez que ele precisa ser selado, ele vai ficar um pouquinho mais seco aqui. E aí, se você não hidratar essa área, às vezes a pessoa nem tem linhas finas, né? Mas o fato dela não hidratar já vai ficar aparecendo aqui uns pezinhos de galinha, alguma coisinha. Quando você fala que pode aparentar que ela está com linha, às vezes mesmo sem ela ter, epa, dá logo esse negócio aqui, e aí a gente facilita para o cliente. Vamos supor, ela vai levar um corretivo. Se ela levar um corretivo e mais um creme da área de óleo, sei lá, às vezes você tem possibilidade de fazer em 2 vezes para ela, cartão, um exemplo, né? Ou de dar um brindezinho, um mimozinho. Por exemplo, a Milena também trabalha com design de sobrancelha, né, Milena? Então, às vezes, olha, se você levar mais isso, eu te dou um design de sobrancelha, sabe? Quem presta serviço, Elisana trabalha com a parte de alimentação também. Fulana, aproveita, leva isso e isso, e você ganha X coisas. Você ganha, sei lá, uma bandeja de docinho personalizada, alguma coisa assim. Por quê? A gente tem outros produtos para implementar, gente. Né? E aí aquela cliente toma decisão. Então, assim, a gente sempre tem que começar a pensar como empresária. E outra coisa, começa também para quem tem para pedir indicação, né? Principalmente quem está começando agora, precisa de clientes novos, né? Oferece algum presente, algum mimo, alguma coisa, sabe, para poder ela trazer outras pessoas.
né? Tem uma aula lá no canal, depois eu vou ver qual é o link, que é só sobre indicação de como pedir, de como abordar, de como fazer, para não ficar parecendo que está só com interesse. Tem lá isso daí também. Então, gente, qual vai ser a nossa estratégia para a gente vender a pele, né? As meninas mais antigas aqui sabem que a gente tem na palma da nossa mão um produto, uma ferramenta que eu não sei se vocês sabem, mas para ter um aplicativo desse, eu estava fazendo uma pesquisa para ver quanto que vale essa ferramenta e a gente não dá tanto valor. Só um minutinho, Benício. Crianças. E aí a gente tem essa ferramenta e a gente não dá o valor que ela tem. Por quê? Porque a gente acaba, às vezes, esquecendo, eu fiz um deu certo, outro não deu, mas porque a gente não entende, ou então a gente ainda não entendeu o que é um funil de vendas. Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Então, a gente tem na nossa mão algo que a gente pode apresentar para ela uma modificação visível, aonde ela vai poder ver ali na hora. A gente tem algo que pode elevar a autoestima dela e a gente tem algo na palma da mão que pode, sim, aumentar o nosso faturamento, a nossa lucratividade. Então, só para vocês terem noção, a gente está falando do Skin Analyze. A Milena, que é nova aqui, a Michelle também está aqui, não sei se ela já ouviu falar do Skin Analyze, mas a gente tem uma aula só do Skin Analyze lá no canal do YouTube. Inclusive, é uma das aulas que eu acho que deve ter outras pessoas da Mary Kay vendo, porque só a pessoa da Mary Kay que tem interesse naquela aula, né? De Skin Analyze, porque é a aula mais vista de lá. Então, o que acontece? O Skin Analyze, gente, para se desenvolver um aplicativo daquele, ele está aí em torno de 200 a 270 mil a 370 mil reais para ter um aplicativo desse. Aí eu comecei a pesquisar se caso a gente fosse desenvolver um aplicativo desse. Aí eu fiquei pensando, imagina a gente com um aplicativo desse, né? Que a gente pudesse botar o rostinho da cliente, fazer um scanner dela e botar ali 10 dimensões de mancha, de firmeza da pele, de saúde da pele, de qual a idade que a pele dela aparenta ter, de dar uma projeção para ela de como ela vai ficar daqui a 5, daqui a 10 anos, o que ela pode melhorar, quais produtos ela pode usar, e tá tudo ali. Então, isso custa muito caro. Mas desde que você está falando isso, né, gente que paga a Mary Kay, não para a gente ter noção, porque às vezes a gente não dá valor em algo que é custoso e é tão valoroso e a gente não tem. E, inclusive, outras marcas já estão desenvolvendo, ou seja, e a gente está na frente, a gente tem isso. Então, o que acontece? Ao invés de você simplesmente, fulana, olha só, tem esse kit aqui, não estou com o kit da Timelines aqui, mas enfim, tem esse kit aqui, ó, experimenta ele. Agora, eu não passo mais autoridade falando, olha só, você sabe como está realmente a saúde da sua pele hoje? Aí ela vai falar assim, eu uso tal, não sei o quê, ou então não uso nada. Eu falo, olha só, vamos parar de a gente ficar no achismo? Vamos fazer uma análise, um raio-x da sua pele para ver como está a saúde da sua pele e o melhor. Se você fechar comigo isso e isso hoje, eu ainda consigo te dar um bônus. Qual é o bônus, gente? A gente vai dar a projeção de como ela vai ficar daqui a 5, 10 anos. Mas isso já está no aplicativo, é de graça. É de graça para você, minha filha. Não existe café grátis, alguém pagou. E quem pagou foi a Mary Kay. E quem paga a Mary Kay também é a gente. Então, a gente pagou, porque o produto que a gente paga para ele. Enfim, então a gente precisa entender e dar valor a isso. Por que agora, a Mônica estava falando lá no grupo, né? As aulas de auto-make presencial sai de graça? Sai de graça, porque ela paga ali para a gente R$ 79,90, a gente vai dar uma base para ela. Só que, na verdade, a gente ainda vai ter uma lucratividade, porque a gente compra a base com desconto. Mas, por que eu fiz isso?
para ter um comprometimento e para aquela pessoa ir até uma aula de automaquiagem sabendo que ela vai comprar alguma, nem que seja uma base. Porque quando for fazer um projeto social, a gente vai fazer projeto social. É bênção de Deus, mas a gente vai direcionada para isso. Agora, você sai da sua casa, você monta a mesa, você gasta produtos, você suja pincel, a gente leva lanche, a pessoa faz lanche, ela suja o chão branco de lanche, ela usa, faz maquiagem, a sala climatizada, ela bebe suco, ela bebe café, ela bebe chá de tudo quanto é sabor, e ela vai ver, nossa, tchau! Ai, vocês querem fazer só maquiagem? Pelo amor de Deus, gente, aí não é filantropia. Porque a gente precisa começar a dar valor ao que a gente tem. A gente simplesmente pega o link do Skianalyze, fulana, quer fazer um teste? Vou mandar o link. Aí a pessoa, eu não fiz, o link inspirou, você também não perguntou. A gente trata coisa que a gente tem de valor como coisa pejorativa, como se achasse aí na esquina. Sendo que você vai na farmácia, você encontra lá produtos caríssimos e que se você comprar e te der alguma reação, ou você não gostou, ou o tom da base, e você voltar, olha só, eu queria trocar porque não ficou bom para mim. Você acha que alguém vai trocar para você? Lógico que não. Então, olha só como que a gente tem um diferencial e a gente não valoriza. Agora, você acha que lá na farmácia vai ter alguém que fala assim, vem cá, querida, eu vou te fazer uma análise de pele. Olha, aqui está dando que a sua flacidez... Não vai, gente. A gente tem isso. Só que a gente que se minimiza, a gente que se coloca, sabe? Como se a gente estivesse oferecendo pouca coisa. Só que não é. Então, a gente precisa, sim, dar essa valorizada. Então, assim, o diagnóstico com o Skianalyze, ele vai te dar muito mais autoridade, porque não é você, Milena, que está falando. Quando aparecer lá a foto dela, por exemplo, ela tem 45, mas pareceu que ela tem 50, 60. Então, fulana, realmente a sua saúde de pele, ela está um pouco comprometida, deu um pouquinho acima da sua idade cronológica e sua pele está pedindo socorro urgente, um cuidado específico para ela. Caso você não comece hoje, tem aqui uma projeção de como sua pele vai ficar. E aí, minha filha, a gente manda o quê? Manda não, né? Se ela estiver presencialmente com você, você vai rodar assim, ó, e vai aparecer uma parte do rosto dela com ela 5 anos mais velha, já começou no assim, ó. Com 10 anos mais velha, a mulher tá assim, ó. Quando ela vê aquilo ali, Mônica fez com uma cliente dela uma aula de automaquiagem, a mulher falou assim, o que é para levar? O quê? Fala aí, o que é para levar? Lembra a Mônica dela? Esqueci o nome dela. A mulher até é meio... Lívia. O que é para eu levar, gente? O que é? Tipo assim, me dá logo o que eu tenho que comprar, porque eu não quero chegar nesse estágio daqui a 5, 10 anos. Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem uma ferramenta boa. Tipo, se eu falar aqui, inclusive vai ficar mais de mês que eu não pego o Skianalyze. Eu falei, meu Deus, como assim? A gente esquece do Skianalyze, de usar o Skianalyze. Né, Mara, acho que Elisana já vendeu o Skianalyze. Eu já vendi o Skianalyze, gente, pelo celular, 700 e pouco. Eu não saí de casa, eu só fui lá, entreguei a bolsinha com os produtos. Fiz o Skianalyze em casa. Então, assim, a gente precisa entender isso. Agora, gente, ó, quando vocês oferecerem, vocês sempre falam que consultórios e clínicas dermatológicas, quando oferece isso daqui, cobram em torno de 300 a 600 reais, tá? De 300 a 600 reais para fazer uma análise dessa. Por quê? Para gerar valor. Porque apesar de você estar dando aquilo para ela, né, dando ou ganhando, né, presenteando, aquilo ali tem um valor. E se ela fosse pagar em outro lugar, ela iria ter que pagar, né, um valor monetário com relação a isso. Então, a nossa estratégia vai ser atrair com o quarteto, a gente fazer a análise com um aplicativo, a gente mostrar o impacto de uma pele bem cuidada, a gente montar, depois que falar com ela, né, fazer a análise dela ali, a gente vai montar um combo para ela, para poder ela começar a cuidar daquela pele. E para a gente depois também fazer o quê? A gente fechar uma proposta clara ali com os benefícios que ela vai ter. Se você quiser, Milena, eu vou enviar depois também para vocês, tá?
Ah, eu queria também, Uhum. lembro lá no grupo, a maioria das informações eu favorito, né? Porque aí eu só vou lá rapidinho e pego para ficar mais prático, mas eu não lembro de ter visto esse link lá. Do skin? Não, é É. porque é uma aula que ela já deve estar fazendo que 1 ano, tá lá no canal, mas eu vou botar essa lá também, tá? Vou botar essa daqui, vou botar o link da outra, porque aí já vincula. Mas dá para vender legal isso daqui, dá para vender. E até Neise, mas a pessoa é de longe, você vai mandar o link, ela vai fazer, e se a pessoa é de longe, você já envia o link do seu site, da sua loja online também. Já No faz. caso, não tem necessariamente de fazer pessoalmente, né? Eu posso fazer, enviar o link, ela faz. E você analisa. Isso, ela vai fazer, você vai enviar o link para ela, aí ela tá lá na casa dela, ela vai fazer. Né? Aí você vai entrar lá no seu aplicativo, eu sempre falo para cliente assim que você fizer, você só me dá um ok que já fez, para poder, por quê? Porque senão você tem que ficar entrando lá no aplicativo para saber. Ele te avisa, mas você tem que ficar entrando no aplicativo para ver, entendeu? Então, se ela já te avisa, já te dá um ok. Oi? E pedir a cliente para porque vem um campinho, né? Enviar para cliente, porque ela pode não querer enviar para você, enviar para a consultora. Ela tem que clicar ali. Aí ela clica no final do teste. Quando ela fizer tirar fotinho dela, vai aparecer assim: enviar para a consultora. O aplicativo vai perguntar. Aí elas clicam ali e ele vai para você, para o seu aplicativo, vai estar lá os históricos, só que eles só ficam por 7 dias salvo. Ah, tá. Entendi. Inclusive, eu até dou essas informações para ela. Falo, olha, fulana, não se preocupa, porque com 7 dias a sua foto já não fica mais na nossa base de dados por uma questão da lei LGPD, tá? Então, ela vai sair de lá, pode ficar tranquilo e de maneira nenhuma a sua foto vai ser divulgada. Porque às vezes tem gente, né, que fica ali na preocupação e tal. Então, eu já gosto de já comunicar isso para ela, para poder não ser um motivo para ela ficar meio com vergonha de mandar. Esse daqui, gente, é um funil. Todo mundo aqui sabe. Abri um negócio aqui. Todo mundo sabe o que é um funil, né? Por que tem esse funil aqui? Porque uma das coisas que eu acho que a partir do momento que a gente entender isso, a gente vai se frustrar menos e a gente vai entender qual é o lance de fazer o negócio, o lance de empreender. E que todo mundo que empreende, todo mundo que é empresário, todo mundo que vende muito na internet, no digital, em tudo, existe o quê? Existe um funil. O que é um funil? Eu preciso entender que eu preciso, no mínimo, pelo menos, contactar, fazer 35, isso daqui é uma projeção, a gente pode fazer mais, né? Mas pelo menos umas 35 abordagens semanais. Se a gente for botar aqui, sei lá, arredondando por 36, vão ser 6 aí por dia. Então, assim, 6 abordagens por dia no telefone, menos de 1 hora a gente faz isso. Abordagem, não estou falando aqui para já fazer a análise, né? Então, a gente precisa entender que a gente vai fazer isso daqui é semana, tá, gente? Então, na semana, aqui lá no fundo do funil. Análises. Se a gente falar pelo menos com 35 pessoas, a gente pode estar aí fechando umas 10 análises. Se a gente fechar umas 10 análises, provavelmente 3 pessoas vão responder ali para a gente. Então, isso são umas médias, tá, gente, que a gente está fazendo. Então, assim, se pelo menos uma pessoa ali comprar, concorda aqui. Ai, Deise, mas poxa, falei 35 pessoas, uma pessoa, 3 pessoas. Gente, sabe esses dias eu estava ouvindo a Bettina Rudolph. Bettina, hoje, não sei se todo mundo aqui conhece, mas a Bettina, ela, não, nossa, depois acompanha ela, gosto muito, provavelmente você vai gostar também. Michelle tem meio, acho que ela bem, tipo assim, fala na lata mesmo. Enfim, ela já foi chacoalhada pra caramba, hoje ela é multimilionária lá, mas ela trabalha muito no digital, vende curso no digital e tal, faz pop como ninguém, maravilhosa. Mas ela fala, ela estava no podcast, ela falou, você sabe qual é a minha taxa de conversão? 4%. A mulher é milionária, tem muito dinheiro. Mas a gente não imagina, a gente acha o quê? Que Betina, 100% das coisas que ela bota lá, ela vende 100%. E não é assim em nenhum lugar. Então, a hora que a gente entender que para
eu ter um resultado X, eu preciso falar com quantos clientes? Eu preciso vender R$300 por dia. Com quantos clientes eu preciso falar? Para quê? Porque esse funil não é... Tipo, se eu falo com 10, eu vou vender 10. Não é assim que funciona em nenhum lugar. Então, quando a gente tem esse entendimento, você para de ficar frustrado, de tipo, poxa, eu falei com 50 pessoas, mas aí eu só vendi 10, por exemplo. Então, assim, a gente precisa entender que existe um funil, e por isso que é um funil, porque quando ele chega lá no final, o que acontece? Afunila, são menos pessoas. Então, quando a gente entende isso, a gente se frustra menos. E a gente também não para de fazer o nosso negócio. Por quê? Porque eu sei que é assim. Eu sei que nem... Já está aqui na minha cabeça. Eu sei que nem todo mundo vai comprar. Eu sei que nem todo mundo vai me responder. Quando você entende isso, fica mais leve de se fazer o negócio. Pode falar, Mônica. Gente, quantas pessoas mandam mensagem para a gente por dia? Ó, é Sonho dos Pés, é Constance, é Zizane. Gente, eu vira e mexe, recebo muita mensagem de loja, que eu já fui, que eu já comprei alguma coisa. Agora fala para mim, eu nem respondo, gente. E imagina se você fosse dizer sim para todas elas. Você não ia ter onde morar. Ia só comprar. Ia só comprar, gente. Então, assim, que nem na rua, no sinal. Imagina se você dá, todos os dias você passa pelo mesmo sinal. Se todos os dias você comprar alguma coisa de alguém que está vendendo ali no sinal. Não existe. Então, a gente precisa entender, tipo, para ter o resultado, que eu quero um resultado, por exemplo, para ter um resultado de R$1.000 por semana, pô, eu preciso pelo menos falar com X pessoas nessa semana. Por quê? Porque eu sei que existe um funil. Se existe um funil, eu sei que eu não converto 100%. E até os melhores que vendem muito, hoje tem uma conversão de 4% daquilo que ela faz. Então, assim, a gente precisa ter essa noção. Quando a gente coloca isso na nossa mente, você se torna assim, sabe? Tudo fica mais leve, porque você sabe que você está dentro da sua média de converter e de venda. E isso é todo em qualquer negócio, em qualquer lugar. Então, nosso plano de ação, abordar de 30 a 35 pessoas, pode ser mais, tá? E o que a gente vai usar para abordar? O lançamento. Por quê? Porque o lançamento são coisas que as pessoas já vê na hora. Então, é mais fácil de eu captar e atrair a pessoa com essa isca. A gente vai vender o quarteto fantástico? Para vender o quarteto fantástico. Mas a gente vai oferecer o Skin Analyze, porque a intenção é o quê? A intenção é a gente vender pele. Pele você lucra mais, pele fideliza mais, tá? Então, por isso que a gente está focando sempre na pele. Então, ofertar os comos, que aí você pode personalizar também. Pode falar, Michele. Eu demorei um pouquinho para conseguir entrar hoje. Eu não sei se você falou alguma coisa antes de eu entrar. Você vai falar alguma coisa desse quarteto? Já falou? Porque eu não... Eu queria entender melhor sobre ele, ou depois você fala comigo no privado. Não, a gente acabando aqui, eu volto e falo um pouquinho com você, não tem problema não, que aí se der a hora de alguém, a hora que alguém quiser sair, aí sai e eu falo com você, não tem problema não. Mas falei, muito bom, maravilhoso aí, muito bom. Vou voltar daqui a pouquinho para falar para você. Tá bem. Tá? Deise, as meninas que entraram há pouco tempo, né, que estão com produtos em casa, elas podem pegar também como gatilho, que para elas tudo é novo, não é? Tudo são produtos novos. Elas podem pegar algum produto, né, e fazer esse gatilho aí de, agora, né, tem esse produto maravilhoso, algo às vezes até que elas já usaram, né, para elas mexerem aí nesses produtos que elas já receberam, né? Inclusive, eu tenho uma mentoria que eu faço, ela liberou para mim, eu vou passar para vocês. Para quem ainda não comunicou tipo, na rede social, de como se apresentar do novo que vocês estão fazendo. Tipo assim, como falar que eu estou vendendo Mary Kay, né? Mas não com essas palavras assim, grosseiramente, né? De uma forma mais legal, uma narrativa, né? Depois eu vou passar para vocês. E quem ainda não fez, se quiser fazer também pode, né? Só para as novas, não. Então, o desafio da semana, a gente fazer pelo menos 10 análises. Se a gente fizer 10 análises,
Isso quer dizer que nós vamos vender para 10 pessoas? Talvez sim, talvez não, isso vai depender do seu público, mas a gente só vai saber se fizer, e 10, pelo menos, na semana, gente, 10 nessa semana, por exemplo, hoje é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, faz umas em domingo, então, assim, não vai ficar muita coisa, vai 2 por dia. Aí depois você vai ver que você vai ficando tão boa no negócio, e você vai sentindo, você vai perceber que você vai sentindo melhor a sua forma de falar, nossa, esse daqui, eu usei essa palavra, na próxima eu vou alterar essa palavra por isso daqui, eu acho que vai soar mais legal. Como eu gostaria de receber uma mensagem assim, se fosse, sabe? Então, a gente vai treinando, a gente só tem como pegar a experiência, né, se a gente realmente começar a fazer. Então, compartilhar, a gente... o que vocês podem fazer, né? Eu acho que é legal, até para poder motivar quem está paradinha, né? Isso é muito legal. Mas colocar lá no grupo também. Gente, olha, estou fazendo aqui um Skin Analyze. Bora fazer 2 hoje? Bora fazer X hoje? Também vou fazer, tá, gente? Vou botar lá no grupo para poder a gente fazer. Elisana, que gosta de desafio vai ser Skin Analyze. Elisana botou aqui, eu trabalhei no salão sábado, de 7h30 da manhã até as 7 da noite, para vender quase R$800. Mas peguei muitos contatos e pessoas que falaram que depois vão comprar. É isso aí, ó, mas tá vendo? Gente, vamos combinar, Elisana, deixa eu ver, deixa eu fazer as contas aqui. Elisana faz pedido de 40%, e Elisana aproveita também muito as promoções, né? Então, se Elisana vendeu R$800, nesse dia, no mínimo, eu estou falando no mínimo, por quê? Porque Elisana aproveita muito as promoções. Ela faturou aí de lucro R$320. Quando você trabalha para alguém, você ganha por dia. Quem é que ganha por dia R$320 no dia trabalhado? Então, são essas contas que você deve fazer. Tipo, quanto vale minha hora? Quanto vale meu dia? Se eu trabalhasse para alguém... E detalhe, ela ainda pegou muitos contatos. Esses contatos, ela vai poder trabalhar ele, por exemplo, agora no Skin Analyze e usar o Quarteto Fantástico para poder utilizar ele como isca, tá? E se todo mundo, pelo menos 5 pessoas, fizesse o desafio lá de fazer o Skin Analyze, a gente vai fazer um sorteio lá também. Elisana, que gosta dos desafios, depois a gente vai colocar o desafio lá, tá? Então, gente, transformação versus vender produto. Vou ganhar, vocês que corram atrás. Ela é assim, gente, ela diz que vai ganhar, eu não sei, eu acho que ela jejua aí, minha filha, uns 5 dias, 7 dias, eu sei que normalmente ela ganha. Então, minha filha, bora correr atrás, como ela disse. Gente, visão limitada. O que é a visão limitada, né? A gente achar que a gente vende apenas produto. Então, a gente acaba limitando o nosso potencial num ticket médio baixo. Inclusive, o ticket médio é algo que a gente precisa ficar mais atento, porque às vezes a gente vai entregar um Quarteto Fantástico e eu chego lá e só entrego, né? Ou então, até mesmo pelo telefone, a fulana pediu aqui, mas fulana, se ela ainda não conhece outro produto, o que você tem utilizado no seu rosto? Nossa, eu estou aqui com um creme maravilhoso, tem me dado um resultado tão legal, os clientes estão gostando. Então, assim, você vai saber, você vai conhecer aquela cliente e vai saber mais ou menos se ela já usa alguma coisa, se precisa repor. Sempre faça mais pergunta. Coloca na sua mente assim, sempre que alguém me pedir alguma coisa, ou que eu for entregar alguma coisa, eu faço para ela pelo menos mais 2 perguntas. Né? Que perguntas são essas? Se o produto já acabou, se ela já usa tal coisa, se ela já usa, como ela tem sentido, você quer implementar agora no seu cuidado a área dos olhos, um firmador, né? Porque quando a gente abre um motivo ali para poder uma porta para poder a gente vender mais. Então, quando a gente tem uma visão ampliada, a gente vende o quê? A gente vende a transformação, o valor percebido, e a gente gera muito mais resultado consistente, porque é isso que a gente quer, ampliar a nossa visão. Então, eu tenho um quarteto que todo mundo quer, muita gente quer, que ele é visualmente mais vontade de pegar, sabe, assim, de ter aquele desejo, ele gera mais desejo, porque é coisa rápida, antes e depois você faz, já dá vontade da pessoa comprar,
né? Só que a gente vai vender o que ela também precisa, o que ela também necessita. Resultado financeiro que a gente vai ter, então, quem entende de transformação, vende o quê? A gente vende todos os dias quando a gente entende a transformação que o nosso produto causa. E a conexão emocional, que é o quê? Transformação conecta com o desejo profundo que fideliza clientes, né? Fideliza muito mais pessoas. Quando a cliente gosta da gente, meu filho, não muda. O poder da análise, gente. Quando a cliente, né, a gente pergunta assim, você sabe como que está a saúde da sua pele hoje? Né? Aí você está colocando já uma pulga ali na orelhinha dela. Caraca, a saúde da minha pele, tipo, que até aquele momento tá tudo certo, tudo bem. Porque ninguém se preocupa com pele, gente. Ninguém que eu digo, né? A maioria das pessoas não se preocupa com pele. Da pandemia para cá, que as pessoas começaram a se olhar mais no espelho, a tirar mais selfies, a fazer mais live, a aparecer mais na rede social, que as pessoas estão vendo que estão envelhecendo, que elas precisam de cuidado. Mas até então, muitas pessoas nem sabiam, tipo assim, para mim, minha pele está normal, tem a ruga aqui, está normal. Então, quando você pergunta sobre a saúde da pele dela, e que você vai poder oferecer essa análise para ela. Então, assim, nosso aplicativo ele tem 10 dimensões, tá? Aqui eu só botei 3, mas ele tem 10 dimensões. Então, ele vai saber sobre a saúde da sua pele. Você vai dar para ela o quê? Uma projeção, tá? De como ela vai ficar, uma projeção ali, né? Futura de daqui a 5, 10 anos. Fulana, e às vezes você pode ir, gente, né? Depende muito da característica de cada uma de vocês, mas às vezes você pode ir em tom de brincadeira. Fulana, olha só. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Cara, como que eu vou estar daqui a 5? Você já pensou como você vai estar daqui a 5, 10 anos? Aí provavelmente aí fala, nem sei, não faço a mínima ideia. Fala, olha só, espera aí que eu vou te mostrar como você vai estar daqui a 5, 10 anos. Aí, minha filha, você vai lá, já pega o aplicativo e já faz na pessoa. Fala, fulano, olha só, que você tem que cuidar da sua pele? Se você... E aí vai na brincadeira, começa a rir. Fulano, se você não começar a cuidar da sua pele, olha só como você vai ficar. A gente tá rindo aqui, mas eu tô falando sério. Então, assim, às vezes a pessoa é mais séria, né? Aí já vai de um outro meio. Tudo é personalidade, né, gente, da pessoa. Então, assim, eu não posso chegar aqui e falar, você vai fazer assim, 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 assim. Às vezes não é o seu jeito, e aí você não vai conseguir falar, porque às vezes tem gente que faz de forma mais espalhafatosa e outra faz de uma forma, né, mais formal. Mas, enfim, você vai achar o seu jeitinho, e aqui eu estou passando mais ou menos do jeito que eu faço, gente. E dá bom, né? E as pessoas, assim, as pessoas vão gostar de você, ela vai fazer com você. Né? Se você também não for uma pessoa que não é tão, né, espalhafatosa como eu às vezes sou, quando eu quero que eu estou de bom humor, e de repente vai assim do nada, a pessoa também pode estranhar. Mas com o seu jeitinho, tem certeza que você vai conseguir. O que ele vê também? Tipo de pele, né? Então, assim, se a pele é mista, é oleosa. E detalhe, gente, lá ele também vai te dar os produtos que você pode estar indicando para aquela pessoa usar de acordo com o resultado da análise de que ele está fazendo, tá? Então, aqui você vai construir um combo perfeito, e aí você pode construir uma limpeza e hidratação, um tratamento mais específico. O que é tratamento mais específico desse? Um ácido hialurônico, um booster de vitamina C, inclusive para quem tem melasma, como eu tenho melasma e eu cuido do meu melasma, vitamina C, o booster de vitamina C é maravilhoso para quem tem melasma. Bom, para mim não dá para ficar sem. Eu fico sem, mas uso um outro produto que também ajuda, depois eu volto para ele de novo e assim vai. Então, proteção diária com antioxidante, produtos que realçam a beleza natural. Então, você vai construir. E nesses combos, gente, como eu falei na aula passada, dê nomes para eles, os nomes mais característicos, sabe? Tipo, não sei, estou sem criatividade nesse momento agora. Mas, assim, é legal. Inclusive, vocês podem, quem já mexe em chat GPT, você pode pedir umas ideias para ele de como você... eu quero um combo que seja assim. Você pode falar da sua personalidade, né? Para ver se ele te dá ali algo que realmente pareça, né? Que foi você que criou ali, que realmente fique parecido com você. Então, assim, já pensou criar esses combos com nomes mais específicos? Sabe? Então, assim, isso é bem legal. Ciclo de venda consultiva, então, você vai fazer a abordagem, vai fazer o diagnóstico,
vai dar a solução para ela e vai fazer o fechamento com ela, tá? Do que realmente, dentro do diagnóstico dela, o que ela está precisando. Por exemplo, porque às vezes a pessoa está ali com o rosto, né? Todo manchado, você está vendo que ela está com o rosto manchado, mas a preocupação dela não é a mancha. Por isso que quando eu falo lá na aula do Skin Analyze, mas quando eu falo do Skin Analyze, eu sempre pergunto, o que você gostaria de melhorar ainda mais na sua pele hoje? Porque às vezes ela está com mancha, mas ela não está preocupada com a mancha, ela está preocupada com a ruga que está aqui, está incomodando mais ela. Então, a gente vai o quê? Vai focar naquilo que mais incomoda ela, não o que a gente está vendo, tá? O que a gente está vendo e ela também está se incomodando, ótimo, mas a gente vai potencializar e resolver aquilo que ela quer que seja resolvido. Aqui, algumas objeções, né? Que talvez possa ter um caminho, mas eu vou mandar esse material para vocês, para não ficar lendo aqui. Já tenho, preciso pensar. Então, tem algumas respostazinhas ali que você pode estar utilizando também. Mentalidade de sucesso, que é o quê? Nós não somos vendedoras de produto, né? A vendedora de produto, ela foca em quê? Em itens isolados. Então, e um ticket médio baixo. A gente quer um ticket médio bom e alto. A consultora de beleza, ela foca em quê? Em soluções e um ticket médio crescente. Ou seja, eu sempre tenho que tentar aumentar meu ticket médio. O que é o ticket médio, Deise? É você pegar o total das suas vendas e dividir pelo número de pessoas que você atendeu naquele mês ou naquela semana, dependendo de quando, do período, né, que você quer fazer, saber o seu ticket médio, e você vai achar esse resultado, tá? Então, assim, é o valor que a gente vende para cada pessoa, né? Eu quero vender, para cada pessoa, eu quero vender em torno de R$400, quero vender em torno de R$300. Então, seu ticket médio, você quer trabalhar ele para poder, ou seja, vender mais e não precisar falar com muitas pessoas, tá? Especialista em transformação. Especialista em transformação, ele foca em quê? Em resultados e em alta rentabilidade, que é isso que a gente está querendo. Aqui, eu fiz, a gente já está encerrando aqui, mas eu fiz para vocês um PDF, deixa eu só interromper esse compartilhamento aqui e botar outro. Um PDF que eu vou enviar para vocês para poder, que é o do roteiro que vocês podem usar. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Claro, eu estou dando aula. Aqui, ó, eu coloquei, vou mandar para vocês. Tá vendo? Um roteirinho. A mensagem com o gatilho da curiosidade. Aí, ó, aqui tem o modelinho da mensagem, mas vocês podem alterar, tá? Só para vocês terem um ponto de partida e ter uma ideia de como vai começar, de como que você vai fazer, ó. Aí ela vai dizer sim ou não, amigo, posso mostrar, ó, botei tudo aqui. Aí, mensagem 2, ó, posicionamento de real valor. Aí você vai falar, tô com um projeto, papapá, ó, tá? Botei aqui até lá no finalzinho da terceira, que é o pós-análise ali. Mas eu também vou colocar... Gente, tá ficando rouco. Vou colocar o link da aula lá do Skin Analyze, e aí vocês ainda vão ter uma noção melhor disso daqui. Alguma dúvida, gente? Quem tá aqui? Porque eu botei lá que hoje eu ia fazer um sorteio para quem tivesse aqui. Eu botei, eu tenho que cumprir. Tô aqui, hein? Tô aqui. Tô aqui. Deixa eu anotar. Tô aqui, vou ganhar. Eu vou anotar. Já que vocês estão aqui, peraí. Eu ia falar que tinha um homem aqui também, mas acho que essa lista está no nome de